Doutos, doutas do mundo jurídico, operadores do direito de um modo geral. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, constituída em todo o território nacional, traz uma análise em áudio nesse dia específico para dar sentido e alcance do qualificativo da qualificação profissional prevista lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. E esta interpretação não é uma interpretação apenas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros ou do seu presidente ou de qualquer dos seus filiados ou membros dirigentes, mas é compartilhada também por um dos grandes juristas brasileiros, desembargador Vladimir de Souza Carvalho. E é nesse sentido que queremos passar aos nobres doutores e doutoras, compartilhando o pensamento jurídico que tanta gente tenta negar. Somos realmente reféns de um direito sequestrado. E nesse diapasão, vamos compartilhar o pensamento jurídico do desembargador Vladimir de Souza Carvalho. E ele entende que um dos princípios empoleirado na Constituição Federal do Brasil, a assegurar a igualdade de todos, conforme estabelecido no caput do artigo 5º, que perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, a teor do próprio estabelecido artigo 5º. Está estampado também o inciso 13, que versa: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nós vamos sempre voltar a esse tema no ambiente do direito, sobretudo no enfrentamento à questão do exame de ordem. Dentro do inciso 13, portanto, há referência às qualificações profissionais que a lei estabelecer, matéria que, por seu turno, não se apresenta isoladamente no texto maior, invocando, assim adiante, a teor do artigo 205, com o qual mantém confinidade e se completa com o inciso 13 do artigo 5º. Estabelece o artigo 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação profissional ao trabalho. A educação, sinônimo de ensino, apresenta desta forma 3 finalidades que o dispositivo em tela aponta. A primeira finalidade, o pleno desenvolvimento da pessoa, que sai do campo da ignorância, do estado de selvagem, da escuridão, para a de detentora de conhecimentos, marco da diferenciação de um estado para o outro. Segunda, seu preparo para o exercício da cidadania, mercê da bagagem que carrega e acumula, podendo em consequência viver civilizadamente dentro de um grupo social, no caso de advogados, cercado de direitos e de garantias, entre as quais só a título de exemplo o de votar e ser votado por fim. E também a terceira, a sua qualificação para o trabalho, à medida que paulatinamente, ao longo da vida, no decorrer dos estudos, vai se preparando para o trabalho na escolha de uma profissão, para a qual, então, no último curso, ou seja, no plano superior,
se volta ou, quando o diploma superior não pode ser obtido, paira no nível técnico por via das escolas respectivas. Os dispositivos constitucionais se tocam, literalmente. No inciso 13 do artigo 5º, as qualificações profissionais. No artigo 205, a qualificação para o trabalho. Percebam a importância disso. As expressões são sinônimos, porque os dispositivos se interligam e se combinam entre si. Ao proclamar o livre exercício da profissão. O outro, a mostrar como a qualificação para o exercício da profissão, e daí a qualificação profissional, se opera de maneira que o último se constitui no complemento do primeiro e o primeiro reclama a presença do último. Apesar de distantes no texto maior, no inciso 13 do artigo 5º, o outro, no artigo 205, a ligação entre os dois dispositivos é extremamente importante e profundo. Temos, então, bem assentada a qualificação profissional ou a qualificação para o trabalho na demonstração da preocupação do constituinte com a matéria. De tudo brota a pergunta: a quem a lei, neste caso, a lei constitucional, atribui a incumbência de qualificar o indivíduo para o exercício da profissão? Ou mais precisamente, já que estamos lidando com o exame de ordem, a que só o bacharel em direito pode se submeter, quem qualifica o bacharel em direito como grau para a profissão de advogado? As perguntas se revelam exatas, ensejando outra indagação especificamente dirigida. É o exame de ordem previsto no inciso 4º do artigo 8º da Lei Fraudada 8.906 de 94, o instrumento que qualifica profissionalmente o bacharel em direito como grau de profissão advogado? A resposta imediata e a resposta imediata, não. Não é, nunca foi e jamais será. Entender que a qualificação profissional, aludida no inciso 13 do artigo 5º do texto magno, se perfaz com o exame de ordem dentro do raciocínio de que, aprovado neste, o bacharel em direito estaria assim qualificado profissionalmente, é deveras adotar uma interpretação que não é nem meramente gramatical, deixando escondida na estante uma série de normas e princípios de âmbito constitucional em sentido absolutamente contrário a tal entendimento. A interpretação, no caso, seria motivada pela combinação sonora e de significados correlatos, ligando a expressão constitucional qualificação profissional ao termo qualificação que o exame de ordem proporcionaria. Seria uma combinação de palavras aproveitando a qualificação profissional do texto maior com a qualificação obtida via aprovação do exame daquela instituição. Exatamente assim. Esta simplicidade, contudo, não se verifica. Não se colhe da norma sua diretriz pelo significado de uma expressão qualificação profissional, ligando-o ao fato de que o bacharel em direito como grau ter ultrapassado o exame de ordem. Não. Não, doutores e doutoras, não é assim. A qualificação profissional, em verdade, revela o estado em que o formado, por conta dos ensinamentos obtidos no curso superior realizado, se encontra apto para o desempenho da profissão escolhida.
O indivíduo está capacitado para tanto por força do curso concluído. A qualificação é dada pelo curso e evidenciada com o diploma, cujo teor do diploma deve constar o da profissão. No centro dos acontecimentos está o formado, devidamente qualificado pelo diploma obtido para o exercício de uma profissão, no caso específico, a advocacia, em que se obtém o grau de bacharel em direito. Não é, pois, um cidadão comum, visto apresentar um plus a mais por estar qualificado pelo curso concluído. Portador de um diploma, portanto, a educação da vida inteira, em consequência a culminar com o diploma superior, o qualificou para determinada profissão, no caso, a advocacia. O esdrúxulo exame de ordem, ao aprovar, mostra apenas que o bacharel em direito foi capaz, naquelas duas únicas provas, de acertar mais de no mínimo de questões exigidas, portanto. Exerce a aprovação no exame de ordem a ideia de que nas duas únicas provas o bacharel em direito se saiu bem no referido exame, mas não é a aprovação do exame de ordem a estrada que lhe conduz à qualificação profissional, porque esta não pode ser obtida no espaço único de duas provas de um simples exame, que se resume a 2 tardes, mas ao contrário se obtém ao longo da vida estudantil, servindo cada degrau ultrapassado de base para o seguinte, até atingir o curso superior, último na grade escolar, de maneira a se concretizar paulatinamente no dia a dia, de período em período, até chegar ao último, e neste obter o seu tão sonhado diploma. A qualificação profissional abre espaço para ligar o curso superior à profissão, de maneira que o formado no de medicina está apto ao exercício da medicina, do direito está qualificado para o exercício para o qual a função exige conhecimentos jurídicos, como no caso a magistratura, o magistério, o Ministério Público, a Procuradoria Federal, Estadual e Municipal, a consultoria jurídica privada, a arbitragem e também, por óbvio, e principalmente no tocante à advocacia. A desqualificação profissional se verifica para aquele que é formado em direito exercer as funções de médico, de engenheiro, de economista, de contador e assim sucessivamente pela falta de base para tal mister, porque seu diploma se volta para outra área profissional. Da mesma forma que um economista não pode se inscrever em concurso objetivando preencher vaga reservada exclusivamente ao engenheiro. Este é o verdadeiro sentido da qualificação profissional, outorgada pela conclusão do curso superior, aliando a profissão ao curso realizado. Ao tentar considerar que a qualificação profissional está na aprovação do exame em nível de bacharel em direito e da advocacia, o intérprete se distanciou do direito para se apoiar em termos sinônimos, qualificação profissional e qualificação, numa interpretação tão pobre como estéril, e ademais, como se fosse possível desligar a normatização peculiar à educação e de toda a legislação que a apoia da temática atinente ao tal exame. Portanto, nobres doutos e doutas, o inciso 13 do artigo 5º da Constituição não se apresenta, contudo, como dispositivo isolado. Ao contrário, faz parte de um sistema e dentro deste sistema a chave de qualificação profissional repousa
unicamente no artigo 205, não podendo o último ser desprezado na interpretação do primeiro, nem esse se sobressair sozinho ao segundo. Quem de qualificação profissional se encarrega é a educação, e ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a teor do artigo 205 da Constituição Federal. Está bem claro e profundamente assentado. Não há a menor referência de um dito exame a ser exigido por uma instituição, no caminho do bacharel em Direito, em direção à sua carteira de advogado, como se, só sendo aprovado neste exame, o bacharel em Direito obtivesse, enfim, a qualificação profissional para o exercício da advocacia. Ledo engano. É a educação que opera na pessoa a sua qualificação para o trabalho, ou, dentro da redação do inciso 13 do artigo 5º, a qualificação profissional. Não é sendo aprovado no exame de ordem que o bacharel em Direito, como grau, estará apto e qualificado para o exercício da advocacia. Ele já está preparado e apto ao exercício de antemão, qualificado por ser titular do diploma respectivo. Diploma que reflete os ensinamentos recebidos por ter sido aprovado em todas as etapas do curso de Direito até chegar ao último período e por ter feito o curso aludido, ultrapassou outras barreiras de ensino em jornada iniciada quando ainda era uma criança, e aqui nós podemos comparar a teor do artigo 43 e 48 da Lei 9394 de 1996, que é denominado a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Isto é, a qualificação profissional é obra de uma vida inteira nos bancos escolares. Desde os tempos em que a escola era apenas um espaço para brincar, até culminar, adulto, com a conclusão do curso superior, último na grade escolar. É preciso ainda, com urgência, verificar que a qualificação profissional focada no inciso 13 do artigo 5º está ligada à lei que estabelece sendo fundamental a presença de uma norma para afincar a atribuição do texto maior que assim o exige. Não há qualificação profissional sem uma lei para estabelecer o instrumento que a torna realidade. E a lei que a fixa não é a Lei 8.906 de 94, como em seu voto condutor expressou naquela lei do recurso extraordinário 603.583, quando o ministro Marco Aurélio Mello utiliza da Lei 8.906 para justificar o princípio da qualificação profissional. Quando a verdade não é e nem poderia ser, porque esta se volta unicamente para os direitos e obrigações da classe dos advogados, em nada se referindo à figura do bacharel em Direito como grau, tendo como profissão o advogado. Nem tampouco o dispositivo em foco ganha conotações de norma integrada à educação e ao ensino jurídico. A questionada Lei 8.906 de 1994 não está nem direta nem indiretamente ligada a dois pontos fundamentais, que não podem ser examinados de forma separada: a educação e o ensino jurídico, que não se situam em bancadas separadas como se fossem orelhas
do mesmo rosto que não se voltam uma para a outra. Fosse o caso do engenheiro, seriam a educação e o ensino de engenharia. No de medicina, por seu turno, a educação e o ensino médico, e assim sucessivamente, para contemplar cada profissão. No caso, a lei referida na parte final do inciso 13 do artigo 5º, neste exato e perfeito momento, deve se invocar a Lei 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em cujo texto está bem assentado que toda a educação se dirige, entre outras finalidades, para a qualificação do homem, voltada, dentre tantos objetivos, para o trabalho. Ou seja, qualifica o homem para o trabalho, para o exercício de uma profissão. E é esta profissão que é exigida também nos termos do artigo 1º da Lei 12.605 de 2012, até hoje não cumprida. De nada adiantaria ao Estado gastar tempo e dinheiro com a formação de pessoas que, por mais munidas que estivessem do conhecimento e da ciência, não exercessem a sua profissão, não ministrassem aulas, nem escrevessem sobre o ramo abraçado, em suma, nada fizessem em nível profissional para transmitir conhecimentos de um jeito ou de outro. A educação e a cultura objetivam fazer com que, delas devidamente munido, o homem tire proveito ao empregá-las para o trabalho, com o que contribui para o desenvolvimento do Estado e, em consequência, para o bem-estar da sociedade e, em consequente, do cidadão que nele habita. Assim, meus nobres doutos e doutas, o artigo 205 da Constituição Federal comportou-se de acordo com a longa tradição da legislação ordinária a respeito da educação, mantendo o liame da educação com o trabalho na lei. E assim, é retórica infundada em afirmar que bacharel em direito não forma advogado, o que é uma retórica absolutamente inaceitável. O portador do diploma é o profissional qualificado para o exercício da profissão, razão porque ninguém pode contestar tal realidade. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros resgata, nesse pequeno pedaço de áudio, parte da interpretação do que estabelece o entendimento e o sentido da qualificação profissional estabelecido no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. No próximo áudio, vamos analisar o conteúdo da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. A todos os doutos e doutas, filiados, representantes, presidentes e suplentes da ANB, nosso fraterno abraço e muito obrigado. Compartilhe esse áudio, caso você entenda